Amém, irmãos. Momento da palavra do Senhor. Início de mês, nós estamos começando uma nova temática. O mês de outubro é o mês das crianças. E Jesus ama as crianças. Esse é o tema do mês. Nós vamos falar muito sobre isso. Jesus ama as crianças. Eu queria iniciar nessa noite, pensando nessa temática, falar um pouquinho da minha infância. Eu nasci num lar cristão. Quando bebê, fui apresentado numa igreja batista em Vila Primavera, e cresci quando criança numa igreja batista. Mas o fato de estar na igreja, isso serve para todos nós. Nós vamos falar sobre crianças hoje. Talvez você já pense assim: já vi que não vai ter nada a ver comigo. E tem tudo a ver conosco, porque na infância, na nossa criancice, no nosso momento de criança, pelo menos para mim foi assim, muitos problemas que temos, ou que tivemos, ou que passamos, foi porque quando na nossa infância nós não demos ouvido a Deus. Nós estávamos na igreja, e muitas vezes estávamos na igreja por conta que nossos pais nos traziam, aqueles que conheceram o amor de Jesus, desse Jesus incomparável, quando criança. Mas tem muitas crianças, muitos adolescentes e jovens que ainda estão na igreja porque são obrigados a estarem, mas não abrem os ouvidos para ouvir Deus. Assim foi comigo. Desde pequeno, eu aqui dei aula para muitas crianças, inclusive estou vendo aqui a Larissa. Está aqui a Larissa. Só Deus sabe. Desde pequeno, então, eu estava na igreja, mas não ouvia o Senhor. E só fui ouvir depois de jovem para cima. Tinha mais de 20 anos. E ali já tinha acontecido um monte de coisas terríveis na minha vida. Que se eu tivesse ouvido ao Senhor, nas oportunidades que tive quando criança, os problemas na minha vida não teriam acontecido. Se eu tivesse ouvido a palavra de Deus, a voz do Senhor, desde pequeno, muitas coisas na minha vida não teriam sido tão difíceis. Mas graças a Deus, esse Jesus que me ama, Ele ama as crianças, mas ama os adultos também. Então não importa a idade, o importante é saber e conhecer e viver o amor de Jesus. A presença de Jesus na vida de uma criança impacta, transforma a sua realidade, a vida das pessoas, o passado, o presente e o futuro. A vida emocional, a vida espiritual, a vida social de qualquer homem, de qualquer mulher. Jesus nos ama, irmãos, verdadeiramente. E é importante que nós entendamos isso. O tema de hoje é: as crianças precisam ser inseridas. Ser inseridas em Deus, nesse amor de Deus. Por isso eu queria pensar o texto que veio no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Queria que você abrisse a sua Bíblia, você que está aqui, você que está na sua casa, em 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 inteiro. Está aí na sua tela também para você acompanhar a versão que será lida. 1 Samuel, capítulo 3, versos iniciais aí que está na tela, de 1 a 5, mas nós vamos ler o capítulo 3 inteiro. Acompanhe na sua Bíblia a palavra de Deus ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias,
poucas mensagens vinham do Senhor. E as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde... Obrigado, minha irmã. Obrigado, Deus abençoe. Então correu para onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá pagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: Ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era, de fato, um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus. E eu queria pensar com vocês o chamado de Deus.
quando Deus nos chama. Você já ouviu o chamado de Deus? Deus fala, é possível ouvi-lo. Este menino era uma criança. A Bíblia diz, versículo 1, Samuel ainda era menino. Mas era um menino que já ajudava na adoração. É um menino que a mãe já o consagrou desde pequeno. A importância de uma mãe e um pai consagrar o seu filho ao Senhor. Porque mesmo que ele se desvie, em algum momento ele vai cair em si. Em algum momento ele vai voltar para o Senhor. Uma mãe que sofreu, Ana, sua mãe, sofrida, e uma mulher estéril, mas que se colocou aos pés do Senhor, colocou o seu sofrimento aos pés do Senhor, e Deus concedeu, e ela fez um voto com Deus. Ela disse que se nascesse um filho, nem sabia que era Samuel, se Deus desse um filho a ela iria consagrar ele. Ele seria um nazireu, um homem, um menino separado e entregue a Deus. Ela fez esse voto a Deus. Deus honrou o voto. Deu esse menino, Samuel. Imagine, você é uma mulher estéril e você não pode ter filhos e você faz um voto com Deus, mas você diz, eu vou consagrar meu filho a Deus. Quantas mães não disseram isso? Quando o filho ainda estava no ventre. Mas se esqueceram do seu voto. Ana não se esqueceu do seu voto. Quando esse menino nasce, depois que ele é desmamado, a mãe vai e leva até o sacerdote e entrega ele para morar na casa do sacerdote. Esse menino foi separado para Deus. E desde pequeno esse menino foi crescendo e ele começou a fazer as coisas da casa de Deus. Vivendo com o sacerdote Eli. E vivendo com os filhos do sacerdote Eli. Ou seja, os seus irmãos agora. Só que os seus irmãos eram terríveis. Ófine e Finéias. Eles estavam dentro da igreja, mas fazendo tudo o que desagradava a Deus. Samuel tinha tudo para ser um menino mal influenciado. Mas Samuel, ele queria agradar a Deus desde pequeno. Alguns diziam que ele era um jovem. Se você olhar no capítulo 2, nos versículos 21 e 26, você vai ver que o texto faz menção a um jovem. Que o menino, que era um jovem. Mas no capítulo 3 fala que era um menino. Tem um camarada chamado Flávio Joséfo, historiador do povo judeu. Ele diz que provavelmente esse menino Samuel tinha 12 anos nesse momento. Então, se fosse hoje, ele seria aqui na igreja um pré-adolescente, não seria nenhuma criança. Jesus, quando tinha 12 anos, numa cultura onde criança não tinha valor, onde criança não era inserida nas coisas religiosas, nas coisas de Deus, Jesus com 12 anos sentou no meio dos homens da lei, aqueles que estudavam e interpretavam a Bíblia Sagrada, a Torá, e ele começou a discutir com aqueles homens. Não importa a idade de Samuel. Mas existe um fato nesse texto bíblico que nós podemos pensar e não tem como desconsiderar. É que Deus chamou este menino. Deus chamou esse menino, mesmo ele sendo novo, inexperiente, não importa a idade, se é criança, se é um pré-adolescente, se é um adolescente, se é um jovem, mas Deus o chamou e o inseriu nas responsabilidades, no chamado do seu reino. Deus insere uma criança no reino para uma função tão bem definida que é de ser um profeta. Você imagina? Deus chama um menino, uma criança, para ser um homem que será a boca de Deus para o seu povo. Por isso que não importa a idade.
E nós temos muitas dificuldades nisso, meu irmão. Porque nós atribuímos responsabilidades na igreja só depois de jovens, de homens, e mesmo jovens muitas vezes há uma desconfiança. Deus confiou nesse menino, nessa criança, a responsabilidade de ser um profeta. E o fato de nós, como igreja, não inserirmos as nossas crianças, porque na cultura aqui de Samuel, as crianças eram consagradas a Deus. Aí passa um período de tempo, na época de Jesus, já as crianças já eram desconsideradas, não eram contadas, não eram consideradas. Agora eu fico pensando em hoje. Na época de Abraão, de Samuel, as crianças nasciam, nós já consagrávamos, ensinávamos os talmidins, os pequenos discípulos a Torá, a Bíblia Sagrada. Já de uma certa forma as crianças eram inseridas, os pais tinham compromisso, se responsabilizavam em separar as crianças. Aí eu fico pensando, na época de Jesus, isso já se perdeu um pouco. Agora e hoje, meus irmãos? Como que as crianças vão ouvir o chamado de Deus? As consequências estão sendo tão graves na igreja que existem igrejas que estão fechando as portas por falta dessa força jovial, renovadora e inovadora. Porque tem igrejas que não tem mais crianças. Consequentemente, não tem mais adolescentes e não tem mais jovens. E os idosos daquelas igrejas estão se partindo. Como vai ser, meus irmãos? Esses meninos e essas meninas tementes a Deus, onde eles estão? Eles não estão aqui entre nós? Será que eles não ouvem a voz? Será que não existe uma dificuldade, por exemplo, das mães que dão ferramentas para os seus filhos para ficarem quietinhas, porque ainda não são inseridas para ouvir a Deus? Já viu? Eu já fiz isso, porque nós temos dificuldade. Quando está no colinho, beleza, mas daqui a pouco começa a crescer, começa a dar trabalho. Então, já viu aquelas mães, elas vêm com um arsenal dentro da igreja. Vem com brinquedos, vem com celular, com joguinhos, tal. Fica quietinho aqui que eu quero ouvir Deus. Logo, logo vocês vão ouvir. Aí faz isso a vida inteira. Com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, com 7 anos... Com 10 anos, aí quando der 10 anos, começou a ficar adolescente, aí quer tirar o celular e falar, ouve a Deus. Agora ele não quer mais ouvir a Deus. Ele já aprendeu que quando Deus vai falar, ele tem que ficar caladinho, quietinho no cantinho dele. Por que ele vai ouvir a Deus agora? Agora é a briga. Aí a mãe fica, ora pelo meu filho adolescente, pelo amor de Deus. Está afastado de Deus. Meu querido, você podia ter ensinado desde pequeno. A Bíblia diz, ensina a criança. Mas não é só na igreja. É dentro de casa também. Porque também existe essa descompensação. Senta aqui, fica quietinho. Ouve a Deus, não sei o que. Aí quando chega em casa, não tem mais Deus. Deus sumiu, Deus fugiu. Não tem palavra, não tem oração. Inclusive muitos ministérios infantis, que é o lugar onde vamos levar as crianças para ouvir a Deus do jeito delas. Só que eu conheço várias igrejas, eu tenho um ministério com crianças há anos, e várias igrejas que eu já fui, que a cultura era, leva elas para não atrapalhar o culto. Essa era a cultura. E dizia que lá eles vão ouvir, mas muitas vezes, até você que é professor de criança, quantas vezes você já deu aula que você nem preparou, que você nem se consagrou a Deus, porque era para crianças, e eu no mesmo dia eu fui lá e comecei a dar aula. Já sei, qualquer coisa que eu falar para a criança tá bom. Às vezes é dessa maneira que acontece. E aí nós vemos uma geração tardia em começar a ter as responsabilidades como cidadão do reino dos céus. Mas nesse texto é diferente. Deus está inserindo uma criança. Deus está chamando uma criança para ser
um homem, e Deus quer construir meninos e meninas, homens e mulheres desde pequeno. E muitos problemas de nós, adultos, é porque quando crianças, nós não ouvimos a voz de Deus. Tem adultos que não sabem até hoje qual é o seu chamado diante de Deus. Tem adultos aqui sentados e aqui na rede social que não sabe, nunca ouviu a voz de Deus. Não sabe ainda qual é o seu dom espiritual. Não sabe ainda que você faz parte de um corpo e no corpo você tem algo de Deus para você. Mas você ainda não ouviu isso de Deus, porque você ainda não teve a sintonia, a sensibilidade de ouvir o chamado de Deus. Tem uma canção dos Vencedores por Cristo, falando de Samuel. E diz assim a canção: esta é a história de um profeta, e o seu nome é Samuel. Num tempo em que ele era criança como eu, Deus lhe chamou de madrugada, na maior escuridão. Ele pensou que fosse alguma assombração. Arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe, e nem um bicho papão, mas era Deus que lhe falava ao coração. Essa canção me fez pensar algumas coisas. Agora eu quero que você pense uma criança. Vamos imaginar que ele tenha 12 anos, vamos pensar assim, tá? 12 anos. Ele está lá dormindo, o soninho dele, de repente ele ouve uma voz. Você acha que ele ficou com medo? Se fosse você, adulto, ou você que é pré-adolescente, você que é adolescente, jovem, você está dormindo, de repente, você está lá sozinho, lá no seu quarto, você ouve uma voz, seu nome chamando. Imagina, sei lá, o tom da voz, Samuel. Uma voz que você não conhecia, mas que você... Imagine você, mamãe, o seu filho te acorda. Mamãe, estou ouvindo uma voz. Ai, filho, pelo amor de Deus, eu fico imaginando umas mães aí. Você ouviu uma voz? Ai, chama a polícia. Né? Ou se não, como o hábito de algumas mamães. Eu não vou nem pedir para levantar a mão. Quando o filho vem no seu quarto, mamãe, estou com medo. Tá bom, filho, deita aqui no meio. O pai odeia isso. As mães... Não tem pai que gosta disso. O pai não gosta. Mas normalmente a mãe fala, deita aqui, aí põe no meio. A criança está com medo. Está ouvindo vozes. Pior ainda, eu acho que tem gente que ia pensar assim, ó. Esse menino está com problema. Hoje seria assim. Amanhã eu vou levar no psicólogo. Tá ouvindo vozes. Uma vez, 2 vezes, ele ouviu 3 vezes. O adulto que cuidava dele, o sacerdote do Senhor, aquele que via os problemas do povo e levava diante de Deus, essa era a função do sacerdote. 3 vezes, teve uma certa demora para ele entender que era Deus. Mas graças a Deus que esse adulto orientou que ele voltasse para o quarto, não colocou na cama para dormir. Volta no seu quarto. E se você ouvir de novo pela 4ª vez, você diz assim, eis-me aqui. Papai, mamãe, quantas vezes você ensinou seu filho a orar? Fala com Deus. Se você ouvir a voz, fala com Deus. Ora. Filhinho, está com medo? Volta para o seu quarto e ora. Deus te ouve. Deus ouve uma criança. Deus ouve você. Deus nos ouve. Não potencialize o medo do seu filho. Lembre-se, diga a ele que todos os dias Deus prometeu que estaria conosco. Em todos os dias. Ele é o Deus conosco. Ele é o Jesus que nos ama. Graças a Deus que este homem não deu remédio para a criança dormir. Sabia que tem gente dando remédio para as crianças? Para as crianças não ficarem com medo? Dando remédio, meus irmãos.
Nós sofremos como adultos, porque talvez quando crianças não fomos ensinados sobre o valor de ouvir Deus falar, de se importar com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus, dos valores do reino de Deus. Ontem nós estivemos num lugar pregando para crianças, uma igreja lotada de crianças que não estão acostumadas a estar dentro de uma igreja. As crianças da comunidade, chamamos, a igreja lotou. Só que chegou um momento que eu falei, vocês não têm educação. Vocês não sabem ouvir. Porque elas não estão acostumadas a ouvir. Terrível, irmãos. O problema é que às vezes os filhos dos crentes também não estão ouvindo. Não têm educação. Quando as pessoas estão falando, os adultos, eles não querem ouvir, e se for sobre Deus, eles estão cansados de ouvir. Muitos problemas dos adultos é porque perderam os valores, ou nunca se importaram com os valores do reino. E às vezes nós fomos, quando crianças, fomos ensinados os valores e os tesouros importantes são os dessa vida, o daqui e do agora. Nós não somos e nossos filhos, e nós mostramos para os nossos filhos que nós e o mundo, os valores são os mesmos. Será que são os mesmos, irmãos? Os mesmos valores que as pessoas que não conhecem a Jesus são os mesmos valores que os nossos? Sim ou não? Não deveria. Alguns anos atrás eu estive na APEC, e lá, num simpósio que teve na APEC, se eu não me engano em 2012, ali na PIB, na Primeira Igreja Batista do Brás, e lá, um homem fazendo sua palestra, ele falou sobre o que nós ensinamos às crianças, ou o que você aprendeu quando era uma criança, quais foram os seus valores? Será que nós não demoramos para inserir as crianças nesse compromisso de fé em Cristo Jesus, na fé, na palavra, na oração, no relacionamento com o irmãozinho, a comunhão, o serviço? A Bíblia diz, desperta o dom de Deus que há em você. Se você é um cristão, desperta o dom de Deus que há em você, a Bíblia diz isso, não importa a sua idade. E esse despertar do dom de Cristo, servir a Cristo nisso, você vai descobrir o valor que tem o dom espiritual, a sua importância no corpo de Cristo. E nesse simpósio, e eu queria passar para os irmãos, ele mostrou algumas figuras, que eu acho que é muito pertinente aos nossos valores, e ao que estamos ensinando, ou quando criança, o que foram ensinados a nós. Por exemplo, caminhar com Deus. Nós deveríamos ensinar e aprender que a nossa caminhada era com Deus, e é com Deus, e sempre deve ser com Deus. Mas nós vamos vendo na relação da igreja, das pessoas, o que as crianças estão vendo é mais ou menos como essa figura, que você aponta para um carro e diz assim, ó, pernas é aquilo ali. Já viu criança que acha que tudo as coisas acabam sendo mais importantes do que a relação com Deus? Já viu isso? Tem criança que tem objetos já, que se você tirar dela, e o pai parece que vai dando corda para isso, e as pessoas, eu vejo que as pessoas às vezes dão mais importância exatamente como essa figura. Desde pequeno, a correria de vocês, a nossa correria neste mundo, e os nossos valores é ter coisas, meus irmãos, é correr atrás de coisas, e quando temos coisas, as coisas se tornam mais importantes, às vezes até mesmo que as pessoas. Desde pequeno, nós deveríamos aprender que o caminhar com Deus é o mais importante. Não importa o que você vai ter na caminhada,
Não importa o que vai passar pelas suas mãos de coisas, mas o importante é você caminhar com Deus. Mas não só isso. Nós estamos ensinando as crianças, em vez de pegar Efésios capítulo 6, vistam o capacete da salvação. Meu filho, minha filha, você tem que ter a mente de Cristo. Inserir as crianças no reino é dizer para elas, não é só trazer a igreja, como eu disse, que desde pequeno eu estava na igreja, mas minha cabeça, minha mente estava totalmente longe. Eu era mais influenciado pelos amiguinhos da escola. Eu era mais influenciado pelo o irmão mais velho que me levava para um monte de lugares, e eu gostava muito mais, porque eu não tinha a mente de Cristo. Eu ainda não tinha colocado o capacete da salvação. Pergunte para seu filho, você crê realmente em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ele é suficiente para você, meu filho. O que é suficiente? Fala para uma criança. Suficiente é que não precisa de mais nada, é só Ele. Efésios capítulo 6 fala sobre um capacete, onde as flechadas vão bater na mente da criança, do adulto, do jovem, e não vai se contaminar, porque ele é salvo, ele tem uma identidade, ele é um cristão. As crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, estão sendo mais influenciados pelos outros, pelo computador. Não se lê mais livros, meus irmãos. As crianças, os jovens, cada vez mais superficiais, sem interesse. Dá um Google, que você quer saber de qualquer coisa da vida, dá um Google. Mas Deus não dá para dar Google. Relação com Deus não dá para dar Google. Chamado de Deus você não vai ouvir no Google. Você vai ouvir pela palavra de Deus. Cérebros sendo atrofiados. Crianças sendo escravizadas pela internet. Sem falar em koinonia. Uma das riquezas do reino de Deus, do reino maravilhoso de Deus, é a koinonia. É a comunhão. É a relação com o irmão, é o amor fraternal, é o dividir o pão. Mas nossas relações são todas pelo WhatsApp hoje. Meninos e meninas se isolando. Que bom seria que fosse só meninos e meninas. Mas são homens e mulheres que estão tomados e dominados por seus aparelhos celulares, em conversas, em Instagram, em Facebook, mas relação com Deus, por isso que não sabem qual é o dom espiritual que Deus os chamou, por isso que não tem a certeza do que é que tem que se fazer na igreja e faz um monte de coisas, ou não faz nada, porque é 880. Quem ainda não ouviu o chamado de Deus, ou faz um monte de coisas, um monte de atividades, ou não faz nada para Deus. Samuel não foi chamado para fazer um monte de coisa. Samuel foi chamado para ser a boca de Deus para as pessoas. A começar por Eli. Eli era quase o pai dele ali. A primeira profecia que ele tem que falar é para o pai dele. O pai cuidador dele. E a profecia não era boa. Deus vai matar você, seus filhos, você por ser omisso, seus filhos por serem... Estou tentando achar a palavra. Não, profanos é pouco. Profanos é pouco. Eles pegavam da oferta do Senhor, faziam churrasco, e tinham relações com as mulheres dentro do lugar sagrado de Deus. Depravação total é esse nome. Eles eram depravados. E Deus já tinha dado um toque. Ele não ouviu, o pai não ouviu, não corrigiu. Os meninos continuaram depravados.
Então Deus vem e fala com o menino. Pode ver no texto bíblico aí, meus irmãos. Deus falou com Samuel. Não se sabe a hora, mas depois que Deus falou com Samuel, o texto diz que o menino ficou acordado até amanhecer. Eu acho que ele ficou com medo, sim. Ele era uma criança. Se fosse nós aqui, não vamos pôr as crianças para as responsabilidades de Deus, porque são crianças. Deus já foi na lata, falou a Samuel, a primeira profecia sua é essa aqui, ó. Pá. Na lata. E de manhã ele não queria falar para o Samuel a profecia. E Samuel fala assim, se você não falar, Deus vai te castigar. Desculpa, Eli. Obrigado, irmãos. Isso aí foi só para ver se vocês estão acordados. Beleza? Eli chegou para ele e falou assim, o sacerdote que tinha autoridade, se você não falar, então tá bom, então eu vou falar. E aí ele falou tudinho. Samuel falou, Deus quem sabe. Ele é Deus. Em outras palavras, eu vacilei. Em outras palavras, eu mereço isso mesmo, porque eu pisei na bola. Israel todo sabe dessa profanação dos meus filhos. Mas o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? A comunhão é de estar com os irmãos. Eu lembro aqui na igreja quando teve um acampamento de crianças e nós fomos para o Resende. É no Rio de Janeiro? Mas é a segunda cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade do interior e nós íamos ficar num acampamento dessa cidade, que é até fora da cidade. Eu estava ali no Ministério Infantil e perguntei para 2 irmãs, por que vocês não vão no acampamento? Eu não vi o nome de vocês. Sabe, tio, é que a minha mãe disse que o acampamento lá no Rio de Janeiro é muito perigoso, porque a cidade do Rio de Janeiro é muito perigosa e não sei o quê. Como se nós fôssemos levar a criança lá na escola de samba do Rio, lá no meio do galeão lá, ou da rocinha. Aí eu falei, meu Deus, nós íamos ficar num lugar separado, todo um cuidado. A mãe foi falar essa desculpa para as crianças. Só que aí, quando a escola vem chamar para ir num acampamento, para ir em qualquer lugar, com uns amiguinhos que... Aí vai, pode ir. Aí paga, não reclama que está caro. Nos passeios da escola, vai em todos. Agora, quando é para investir, para inserir as crianças naquilo que elas vão ouvir a palavra de Deus, num lugar onde estão os amiguinhos da igreja, onde estão... Aí é uma dificuldade, irmãos. Nós temos que rever isso. Os valores começam a ser trocados desde antes. E aí querem que tenha santidade. Larga o menino e a menina 10 horas na frente de uma televisão, achando que eles estão vendo programinhas culturais bacana, que estão assistindo coisas boas, e dentro das suas casas é onde eles estão sendo arrancados da presença de Deus, aonde em vez de eles estarem buscando santidade, eles estão vendo coisas que você nem imagina, que você não tem nem noção. Quantos programas, e eu não falo só de crianças, você adulto, que deveria buscar a santidade, porque sem ela, você não vai ver a Deus. Sem ela, você não ouve chamado. E quando você sai dos cultos, e você se entrega na frente daquela cultura que você sabe qual é, você está jogando na lata do lixo todos os seus valores, todas as riquezas que Deus está tentando construir no seu coração, na sua mente. E aqueles lixos de ideais e morais que às vezes, inclusive, as crianças veem dentro de casa. Quais são os tesouros espirituais que você busca? Enquanto a palavra de Deus nos ensina a amar a Deus em primeiro lugar, quantas pessoas, quantos pais
mães estão mostrando dentro das suas casas que o que importa é ter dinheiro. Em outras palavras, é como se pegasse uma nota e falasse assim: filho, quer ver Deus? Aqui, ó. É o dinheiro. É Ele que determina quando estamos felizes dentro de casa. A felicidade da família está quando está cheio disso aqui, ó. Aí está cheio de Deus. Tira isso aqui. Eu não estou precisando, não estou dizendo que precisa falar isso. Mas às vezes é o que as crianças veem dentro de casa. Tira o dinheiro, quando falta o dinheiro, aí cadê Deus dentro de casa? Cadê as orações? Cadê esse amor a Deus? Cadê? É só briga, é só guerra, porque... Mas elas estão vendo isso, elas não são bobas. Elas estão entendendo que quem é Deus é o dinheiro. E essa é uma infelicidade que a geração, o mundo, o povo, no fundo, os políticos estão correndo atrás desse Deus. Estão usando até o nome de Deus, mas o Deus que eles querem está ali, ó. É claro. E o mundo só piora. As situações ficam cada dia piores. A origem dos males, na verdade, é isso aí. A raiz de todo mal é a ganância, é a avareza, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males, queridos. Se desde pequeno esses homens tivessem sido inseridos, ouvindo a palavra, tendo temor a Deus, crescessem hoje, fossem homens verdadeiramente tementes a Deus, as coisas seriam diferentes. Se esse público que está aqui deixasse de correr atrás do dinheiro e buscasse amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, verdadeiramente, as coisas seriam diferentes. Ser inserido a Deus, ouvir o chamado de Deus tem a ver com o próximo, amar o próximo. Mas aí nós vemos uma sociedade desse jeitinho aí. O próximo sou eu. Eu me amo. Eu faço as coisas em primeiro lugar pensando em mim. Eu me lembro quando no meu Facebook, faz 4 anos que eu não tenho mais Facebook. Porque eu entendi que estava me atrapalhando na relação com Deus. Tirei o Instagram também, e se eu pudesse eu tiraria o WhatsApp. Se eu pudesse eu tiraria a televisão também. Mas, pensando em amar ao próximo, o meu Facebook, a última vez que eu usei, ele foi clonado. E aí colocaram na minha página, quem clonou, várias fotos, fizeram tipo um site de vários objetos que eu estaria supostamente vendendo para ir morar nos Estados Unidos. E aí, os irmãos, na minha cabeça até aquele momento era essa, os irmãos, puxa, minha preocupação com os irmãos, porque eles são muito amáveis, eles amam o próximo, sabendo que eu estou vendendo as coisas, eles vão querer comprar as coisas e muitos irmãos serão enganados. Coloquei no meu WhatsApp, preocupado com os irmãos. E aí eu fui lá no DHPP, a Polícia Civil, lá na Estação da Luz, fazer o boletim de ocorrência. E a investigadora lá, a escrivã, me perguntou o que aconteceu. Eu falei assim, olha, entraram no crimes cibernéticos, né? Entraram na minha rede social, colocaram lá, eu sou pastor de uma igreja, e aí colocaram que eu estava indo morar nos Estados Unidos, e colocaram vários produtos, tal, e os irmãos são muito amáveis, eles amam muito o próximo, e eles devem estar comprando, e alguns já compraram, inclusive, já sabia que alguns tinham comprado, é porque eles são muito amáveis. Essa palavra que eu usei. Na hora que eu falei isso, a mulher falou, pode parar, desse jeito. Nada de amáveis. Eles são gananciosos.
Eles não amam nada o próximo. Em outras palavras, ele diz assim, eles estão pensando no dinheiro. Porque você colocou lá no Facebook, vai lá, se você pudesse entrar no seu Facebook, você ia ver que um produto que custa R$1.000 está vendendo por R$200. Se fosse R$1.000, os irmãozinhos não iam comprar não, viu pastor? Me desculpa, viu pastor? E eles ficam cegos. Eles nem perguntam, eles podiam ter te ligado, não podiam? As pessoas que compraram? Mas eles não ligam, porque eles querem saber de levar vantagem. E é verdade. Uma das irmãs que comprou, o negócio custava quase R$2.000, estava por 200. Está me ajudando para os Estados Unidos. Irmãos, nós temos que rever esse negócio de amar o próximo, se não é um espelho que está na nossa frente, com os nossos próprios interesses. Porque até nas nossas ajudas, nós queremos ajudar, dar com uma mão e o selfie na outra. Já viu isso? Eu quero perguntar aos irmãos, quando que nós dizemos que amamos nossos filhos, e nós amamos assim, tó dinheiro, tó melhor escola, tó isso, tó aquilo, tó não sei o quê. É esse tipo de amor que nós estamos dando aos nossos filhos. Eu quero saber quando nós vamos mostrar o amor de Deus aos nossos filhos. Quando vamos inserir as crianças na vida com Deus. Um caminhar com Deus genuíno, onde eles veem em nós e nós ensinamos a eles os valores do reino de Deus. Nesse simpósio da PEC, tem um livro que diz o que estão ensinando para as crianças hoje. E foi mostrado algumas estatísticas. Eu queria passar para os irmãos algumas pesquisas entre educadores cristãos. Naquela pesquisa, eles diziam assim, que os educadores cristãos, uma das coisas que viam era a grande ausência de Deus e de sua providência na vida das crianças. Nas escolas onde as crianças estão, pergunta aqui para os professores, talvez esse quadro é isso mesmo. A cosmovisão distorcida, elas não sabem, Deus para elas é outra coisa, é só falar, é totalmente distorção, a maioria delas, distorção. A segunda é a moralidade degradada. As crianças não têm moral, elas não sabem mais valores morais, sabe? Perdeu-se essa questão dos valores morais. A ciência acima de tudo. O que ensina para as crianças é essa visão científica forçada. E visão política distorcida ou de autoridade. Quando se fala, por exemplo, numa escola, às vezes fala para as crianças, quantas vezes já vi... Fala de polícia, como se a polícia fosse o bandido. Tudo distorcido. Essa é a maior dificuldade que se encontra, a ausência de Deus e sua providência dentro das escolas. Certa vez a filha do Billy Graham disse que todos os problemas dos Estados Unidos que estavam acontecendo era porque tiraram Deus das escolas. Tinha ensino da Bíblia para as crianças desde pequeno. Não era só aquele negócio de pôr a mão na Bíblia quando apronta lá e tem que estar lá no tribunal, eu juro. Não. A Bíblia estava sendo ensinada para as crianças. Também diz que o ensino da evolução, o evolucionismo, diz que representa um problema. Pergunta para os educadores cristãos, eles dizem que o queijo aí, 87% do queijo é porque... está ensinando na escola o evolucionismo. E isso conflita com a relação com Deus, de quem é Deus, e aí o mundo fica bagunçado mesmo. E nossas crianças estão tendo esses problemas dentro das escolas. Eu converso com alguns adolescentes, eles falam que eles batem de frente, e eles têm que ficar calados, porque eles não querem deixar falar que Deus criou o mundo. Falando de livros didáticos, esse é um problema sério. Nas escolas, as crianças estão tendo muitos problemas.
E os professores, os educadores cristãos, eles não sabem mais o que fazer. Porque são conflitos terríveis. Inclusive diz que um dos livros de crianças de 4 a 11 anos, o título do livro era King e King, Rei e Rei, que narra como um príncipe que diz não a todas as suas pretendentes e decide se casar com outro príncipe. Esse é o livro didático para as crianças de 4 a 11 anos no nosso país. E que o professor, que é o educador cristão, tem que mostrar para a criança, ensinar a criança o que ele faz. Como que ele age? O que ele tem que fazer? Pedir demissão da escola? O mundo está desse jeito, meus irmãos. Seus filhos pode ser que estejam numa escola ouvindo essas coisas. E depois desemboquem algumas coisas que nós vemos. E você não sabe nem porque você às vezes nem acompanha o seu filho. Como é bom quando nós sabemos relatos de pais que sabem o que os seus filhos estão ouvindo aqui na igreja, na escola bíblica dominical, na sala, que tem interesse pelos seus filhos. Como é bom quando os pais sabem que os filhos, que livro que estão estudando, leiam um livro dos seus filhos. Talvez inserir as crianças no contato a Deus, talvez é a aproximação dos pais. O fato é, meus irmãos, que Jesus ama muito as crianças. E Ele não quer que as crianças sejam tomadas por gente que não as ama. Tem uma reportagem da Folha de São Paulo, de 12/5/2011. O título é Lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. Diz assim um trechinho: lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. Na escola de hoje, o que se divulga é aquele modelo de família perfeita, com pai, mãe e filhos. Isso está mudando e a escola deve promover a convivência democrática desde cedo. Um outro artigo diz assim, Estado de São Paulo, que enviou alunos de 9 anos livros de poemas para adolescentes com frases: nunca ame ninguém. Quais são os valores que nós temos ensinado às crianças, queridos? Será que nós não temos que repensar muitas coisas? Eu vejo 2 pontos importantes nessa história de Samuel. Primeiro, Deus chama Samuel desde cedo, desde criança, às responsabilidades do reino de Deus. E nós? É vontade de Deus inserir as crianças. Jesus as ama, isso é fato inegável. Mas e nós? O que nós fazemos para as crianças se achegarem a Deus? Para terem responsabilidades, entenderem que fazem parte do corpo de Cristo. Eu sempre digo aos irmãos, as crianças são a igreja de amanhã, do futuro, não é isso, irmãos? Os irmãos dizem amém, eu digo não. As crianças são crianças hoje. Deus chamou Samuel quando criança. Jesus ama as crianças e quer que ensinemos os valores do reino de Deus. Elas nunca vão se perder, mas tem que ser teoria, sentar com elas e mostrar o que está escrito e viver aquilo, prática. A teoria prática é uma casa firmada na rocha, é uma família firmada na rocha. Virão as tempestades da vida e não vão abalar. As crianças podem até... O mundo, os políticos, a política, os grandes que determinam esses tipos de literatura às crianças, quererem inserir isso na cabeça delas, mas se elas estiverem sendo ensinadas, os valores estiverem enraizados nelas, elas vão brigar. Eu conheço crianças e adolescentes que discutem
até com o professor. Não, não é assim não. Porque elas foram ensinadas. O que temos feito? Qual é a resposta que damos para isso, irmãos? A sociedade sofre quando não são inseridas na visão do reino de Deus. Estão vivendo a visão de mundo. É como se o mundo fosse, ali de Gálatas 5, obras da carne, e o reino de Deus fosse as pessoas que vivem o fruto do Espírito. O que as crianças veem? Imoralidade sexual, tudo de Gálatas 5, obras da carne. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. As crianças estão sendo inseridas neste mundo e vendo este mundo, ou as crianças estão vivendo e vendo em suas famílias, em suas igrejas, o fruto do Espírito, o reino de Deus, que é amor, que é alegria, que é paz, que é paciência, que é amabilidade, que é bondade, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que estamos ensinando aos nossos filhos? Será que nós não temos que retomar a nossa responsabilidade e fazer a vontade de Deus, que é inserir as crianças? Exatamente, Samuel vivia com os irmãos da carnalidade, mas Deus o buscou, ele foi inserido no chamado de Deus, e ele viveu e vivia sob o fruto do Espírito. Nós precisamos retomar isso, queridos. Retomar, as crianças precisam ser inseridas. E para isso, nós devemos como igreja orar pelas crianças. Nós devemos como pais e mães, tementes a Deus, consagrar, a começar as nossas vidas mais a Deus. E juntos é possível. Primeiramente, aqueles que ainda não ouviram o chamado de Deus. Primeiramente, aqueles que ainda não ouviram a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Aqueles que ainda não responderam, eis-me aqui, Senhor. Talvez Deus está falando com você, eu queria que você fechasse seus olhos e que você pensasse. Talvez até problemas que você está passando tenham a ver porque você demorou para ouvir a voz de Deus. Ou talvez ainda nem ouviu a voz de Deus. E tantos problemas aconteceram na sua vida, tantas situações, na sua família, na sua casa, no seu perfil, você foi até desconfigurado, mas a palavra de Deus está falando com você, você é o Samuel de hoje. Deus está te chamando, querido, eu queria te convidar a responder esse chamado. Se você, de alguma maneira, essa mensagem tocou no seu coração para mudar essa história, na sua vida, na sua família e até mesmo na sua sociedade, Deus está te chamando. Se você quer responder, Senhor, eu quero responder essa palavra. Está ouvindo um chamado de Deus para responder, se coloque em pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dizendo assim, eu quero mudar essa história, eu quero uma sociedade melhor, eu quero, Senhor, usa-me aqui. Samuel disse assim, eis-me aqui, Senhor. E Deus revelou a ele o seu chamado. Nós temos um chamado como igreja, como nação santa, povo escolhido de Deus. Deus está te chamando para que você se sinta responsável por tudo isso que você ouviu nessa noite. Eis-me aqui, Senhor. Se coloque de pé respondendo a palavra de Deus. Eu quero ser esse instrumento para mudar uma geração. Talvez você seja um professor, não sabe o que fazer, uma mãe. Você que está em casa também responda a palavra de Deus.
O que devo fazer, Senhor? Se coloque em pé, peça isso ao Senhor. E nós vamos orar. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Como é bom saber que o Senhor chamou Samuel, desde pequenininho, Deus. Responsabilidades que, se fosse hoje, Senhor, eu não sei se papais e mamães que estão aqui permitiriam seu filho ouvir. Mas foi ali o início de um chamado do Senhor. E um dos maiores profetas da Bíblia foi Samuel, Deus. Aquele menino consagrado pela mamãe, separado pelo Senhor, para ser a tua boca. Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Tantos problemas da nossa sociedade, Senhor, tem relação com crianças, jovens, adolescentes e adultos que ainda não ouviram a tua voz, Pai. Não entenderam o teu chamado, Senhor. Eu peço que, em nome de Jesus, esses irmãos que se colocaram à tua disposição, Pai, corajosamente estão, e eu também me coloco nessa condição, Pai. Eis-me aqui, Senhor, os meus irmãos estão dizendo eis-me aqui, talvez alguém em casa está dizendo eis-me aqui, e o Senhor conhece cada um. Da mesma maneira que Samuel falou eis-me aqui, Senhor, e o Senhor usou poderosamente, grandemente, para ser a tua boca, no meio daquela sociedade caída, pecadora, que assim seja nas nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui para sermos diferentes, Pai. Queremos ser separados pelo Senhor, santificados pelo Senhor. Pai, muda a nossa vida, Pai, que possamos largar esse negócio de ser movido por tecnologia apenas, Pai. Que vivamos esse amor maravilhoso de Jesus no corpo de Cristo, na tua igreja e através da tua igreja, Senhor. Molda as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a ser os teus instrumentos, à luz deste mundo, para mudar essa sociedade caída, depravada e destruída, Senhor. Estamos aqui, Pai, respondendo a tua palavra, Pai, nos colocando à tua disposição. E esta é minha oração para a tua igreja, para as nossas vidas. E oramos pedindo tudo isso. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar todos em pé.